abram suas Bíblias em Joel, capítulo 2, verso 23 e 29. Joel, capítulo 2, verso 22 Nós queremos falar sobre o Espírito Santo já no Velho Testamento e a promessa dele, para que nós possamos ter um profundo entendimento da palavra de Deus. Acharam? Amém. Ok. Versículo 23 de Joel, onde eu vou ler, embora esteja aí a partir do versículo 23, que fala a respeito de alegrai-vos, pois filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará com justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporânea serode. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Mas, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 28, todo mundo, se quiser aqui, a gente dá para acompanhar aqui, mas você pode ler na sua versão, que diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. Amados, é interessante aqui porque há algo longo para todos vocês. Primeiro, que ele fala sobre a descida do Espírito Santo, mas ele já fala, inclusive em tempos sombrios de grande tribulação, e também já fala sobre, teoricamente aqui, é o que está a partir do versículo 32, salvação e a volta de Jesus. Então são muitas coisas que você encontra só nesse livro profético de Joel. Mas no Novo Testamento, e a promessa que há no Novo Testamento para nós. Então vamos lá, o próximo slide, a promessa do Novo Testamento. João 14, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok, agora João 16, onde fala mais claramente: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador ou o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós o quê? Não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu,
e eu vou anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, pois isso eu vos disse que ele, recebendo, por isso eu vos disse que ele, recebendo o que é meu, vos anunciará. Isso está em João, capítulo 16, de 7 a 15. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio o quê? Do meu, ficai porém. Então, Joel 2 fala que o Senhor mandará o seu Espírito Santo. Jesus disse que ninguém podia suportar o que ele queria falar enquanto o Espírito Santo não viesse sobre aqueles que lhe pertenciam. E agora, o Senhor diz uma advertência aqui em Lucas 24, no verso 49, dizendo que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos do poder. E agora, esses homens e mulheres, cerca de 120 pessoas, Jesus, quando ressuscita, ele passa quantos dias sobre a terra? 40 dias. 40 dias andando na face da terra. Depois dos 40 dias, ele é assunto aos céus, e ele passa um período de 10 dias, e durante esses 10 dias os discípulos, os apóstolos e algumas mulheres, totalizando 120 pessoas, elas ficam reunidas em Jerusalém, num local próprio de reunião chamado cenáculo. Ali eles ficam orando ao Senhor, ficam em comunhão com o Senhor, uma espécie de vigília constante. Ao término dos 10 dias, completando 50 dias, após a Páscoa, acontecia, por normalidade, a festa de Pentecostes, porque fazia parte do calendário judaico. Então, em Pentecostes, o Senhor, ele derrama o Espírito Santo. E assim acontece. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Muito bem. Haviam cerca de 17 a 19 nações reunidas no último dia da festa de Pentecostes. Todas as nações circunvizinhas. Era uma festa muito grande, era uma festa muito conhecida, era uma festa muito tradicional. E naquele dia, os 120 que já eram crentes no Senhor, que já conheciam o Senhor, eles são visitados com veemência, com o poder do Senhor, e o local recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo que vem sobre eles, vem como línguas, e vem como um vento que sopra. E eles todos foram cheios do Espírito Santo, e então havia uma forte presença do Senhor naquele lugar, de tal forma que o Senhor deu um milagre, e eles falavam em outras línguas, de tal maneira que todas as pessoas que estavam na festa ouviam eles falando, se comunicando na língua em que cada nação daquela, cada pessoa que estava ali entendia na linguagem deles. De forma que, se tinha ali uma hipótese, nós aqui, é como Micael, que se ele falasse aqui agora alemão, vocês todos entenderiam. O Senhor fazia uma mudança de que todo mundo entenderia alemão, não precisaria de um intérprete quando alguém aqui às vezes está pregando em outra língua. Não havia necessidade. E qual a conotação que o poder do Espírito Santo estava falando? Que o Espírito Santo, ele vindo do Pai, era algo tão claro que pessoas de todas as nações comungariam, uma vez convertidos ao Senhor, comungariam e entenderiam o comunicado da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quando veio, porque o Senhor disse, vocês não podem suportar agora, mas quando eu mandar o Paráclito, o Consolador, todos vocês entenderão. De forma que nem todas as pessoas, e é provável que nem todos aqui tenham o Espírito Santo.
Não posso garantir. Eu não posso saber. Porque quem é que tem o Espírito Santo? Todo aquele que confessou os seus pecados, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, todo aquele que se curva diante do Senhor e crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e nesse o Espírito Santo vem habitar, vem fazer morada. Nesse o Espírito Santo passa a fazer parte normal. Por quê? Eu expliquei a semana passada aqui, contando aquela ilustração da Trindade, de que o Pai fez, mas essa casa, depois que ele construiu essa casa, ficou deteriorada, ficou uma casa abandonada, ficou uma casa velha, com teias de aranha e rachada. Veio o restaurador, Jesus Cristo. Ele reformou a casa, ele trabalhou a casa, ele refez as paredes, ele mudou o teto, ele tirou tudo que era sujeira, deixou uma casa extraordinária, brilhosa, mas ele foi embora. E ele então mandou um habitante para sempre, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo só habita em uma casa que já foi reformada, restaurada. Só que toda e qualquer casa só tem o pertencimento, só há um dono se tiver este habitante, o Espírito Santo. Se tiver este inquilino, se tiver esse Senhor, ele é quem de fato outorga, ele quem de fato dá a chancela de que tem um dono, é quando habita nessa casa o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não habita em qualquer casa. O Espírito Santo não habita em qualquer crente. Pastor, como é que é? O Espírito Santo, porque não basta ser crente nominal, não basta estar registrado no hall dessa igreja, ou não estar, ou no hall de qualquer outra igreja, ou se você anda na sua casa, você pode crer em Deus, você pode fazer rezas, petições e preces e orações, mas necessariamente não significa que o habitante que dá a chancela a você como casa de Deus, de repente não habita nela, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é de fato aquele que sela. Por isso, outras passagens aqui de que o Espírito Santo viria, aqui logo tem um grande sinal, em Atos 2, é de que o Espírito Santo, ele é intangível a todas as nações. O povo de Deus, quando fala, se tem o Espírito Santo, a sua linguagem se torna de uma forma não só audível, mas de uma forma que entende. Então, se você tem o Espírito Santo, ao abrir a sua boca, o Senhor fará com que a sua linguagem, ainda que seja uma linguagem bíblica, ela é de tal forma que o próprio Espírito Santo faz com que o incrédulo, o insensato, ele possa entender, e ele só não se converte se não quiser. Ele só não se dobra diante do Senhor se não quiser, porque é uma linguagem acessível. Então, outras passagens ainda em Atos, da descida do Espírito Santo pela primeira vez. Vamos lá. Atos 8, 14, 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido o uso de Samaria, que haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que o quê? Porque sobre nenhum deles havia o quê? Mas somente tinha o quê? Então lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Entendam bem, lá em Samaria, esses homens e mulheres que haviam lá, era um grupo pequeno, eles de fato já tinham recebido a palavra de Deus, mas faltava-lhe o quê? O Espírito Santo. Isso aqui me leva a muitas coisas, porque eu conheço muita gente nesse mundo velho que receberam a palavra de Deus, e inclusive dentro do catolicismo, dentro de igrejas evangélicas e até fora, receberam a palavra de Deus. O que é receber a palavra de Deus? Se abriram para entender a palavra de Deus. E quando alguém fala assim, pastor, porque eu venho aqui na minha casa,
Eu lembro de uma pessoa que não é cristã, e ela fala assim para mim: pastor, o senhor é o meu pastor. Veja, ela nem cristã é. Então ela fala assim, porque ela gosta de ouvir que eu prego. Ela recebe a palavra que eu falo. E ela se sente abençoada. Eram aqui os de Samaria. Mas tinha um detalhe. Pedro foi lá com João porque nenhum deles havia ainda o Espírito Santo. E eu falei a você que sem o Espírito Santo, você ainda não é um filho adotado. Sem o Espírito Santo na sua vida, você ainda não foi adotado pelo Senhor. Você ainda é um filho natural. Acontece que o filho natural não habitará na eternidade ao lado da Trindade. Só habitará na eternidade ao lado da Trindade um filho que? Adotado. Diga, adotado. Tem que ser adotado. Só é filho adotado quando o Espírito Santo descer na vida dessa pessoa. Antes disso, ele pode ser alguém que recebeu a palavra, como os de Samaria. Ele pode até fazer orações, petições, e muitas das suas orações serem atendidas. Puxa, pastor, atendidas sim. Eu já escandalizei aqui um dia a igreja falando que pessoas que oram a outros deuses, de repente a oração é atendida. Mas não traz salvação. Mas isso é uma coisa para um outro momento. Então, a questão aqui, então eles tinham sido somente batizados em nome de Jesus, porque no início se batizava em nome de Jesus, no batismo de João, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas igrejas hoje ainda batizam só em nome de Jesus, mas a grande maioria adotou o sistema que o próprio Jesus disse: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não convém agora eu falar sobre isso. Então lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vamos a outro local, aqui foi de Samaria, mais uma vez. Enquanto Pedro ainda diz estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios fosse o quê? Derramado o dom do Espírito Santo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: quem porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Essa passagem de Atos 10 está falando de quem? Da casa de Cornélio. Pedro recebe aquela visão, não vou falar toda aqui, e Pedro vai lá na casa de Cornélio. Leia o texto todo, anote aí para você ficar um expert. Então, o Pedro recebe agora uma visão, e ele chega na casa de Cornélio. Cornélio já era um homem que tinha recebido a palavra de Deus. Ele já era um homem temente a Deus. Ele orava a Deus. Ele era um homem que dava ofertas. Ele dava cestas básicas para as pessoas. Ele visitava os orfanatos. Mas Cornélio e a sua casa ainda não tinham o que, amados? O Espírito Santo. Não tinha o dom do Espírito Santo. Logo, Cornélio era que tipo de filho? Filho natural. Agora, pela presença de Pedro lá e dos que eram da circuncisão, ou seja, eram todos judeus, eles foram visitar Cornélio, que era um gentio. E nesse dia que Cornélio recebe essa visita, ele começa a falar e o Espírito Santo desce sobre eles. Eles recebem o Espírito Santo. E agora eles se tornam filhos o quê? Adotados. Mas eles ainda não eram batizados nas águas, era o inverso. Aquele lá de Samaria, eles eram batizados nas águas, tinham recebido a palavra, mas não eram crentes adotados. Então deixa eu lhe falar, você pode até ser um batizado aqui. Se o Espírito Santo não domina a sua vida, você é só um filho natural. Filho natural não habitará na eternidade com a Trindade. Se você quer ser um filho que venha andar na eternidade, então lembre-se, o Espírito Santo é quem vai mandar em você. O Espírito Santo é quem habita na sua vida. Muito bem, então aqui é uma outra situação em Atos que acontece nessa situação. Não sei se tem uma última situação em Atos, tem? Talvez tenha. Atos 19. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando? Quando creste? Eu faço a mesma pergunta para você. Você já recebeu o Espírito Santo quando creu? Quando um dia veio aqui à frente? Quando foi na frente lá em alguma igreja? Quando esteve em alguma cruzada?
quando você estava aí lendo a Bíblia, quando você ouviu uma pregação na TV, na rádio, ou leu algum jornal, a pergunta que não quer calar: você recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo já entrou na sua vida? Se o Espírito Santo entrou na sua vida, você é um filho adotado. Se não entrou, você é um filho natural. Filho natural não entra no céu, ok? Diga para o seu vizinho: filho natural não entra no céu, seja filho adotado. Muito bem. Então, responderam eles: nem sequer ouvimos falar que tem Espírito Santo. Veja só, o nome de Jesus já era espalhado, já era famoso, o cristianismo já tinha tomado, o nome era chamado do caminho, mas muitos deles entravam na farra do boi, não sabia ainda nada a respeito de quem era o Espírito Santo. Aí perguntou: então vocês foram batizados em quê? Nós fomos batizados nas águas, aquele batismo do discípulo João, era de João. Mas então Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento. O batismo de João era o batismo do arrependimento. É o batismo. O que é o batismo das águas, irmãos? Batismo não tira pecado, batismo não dá salvação. Batismo das águas, batismo está dizendo que você simplesmente, assim como se via no Velho Testamento a circuncisão de dizer que aquela pessoa pertencia à comunidade de Israel, o batismo está dizendo que você não pertence mais à comunidade do mundo e pertence agora à comunidade de Cristo, dos salvos, da igreja. Mas o fato de estar batizado nas águas não lhe dá chancela se você não tiver o Espírito Santo, pois o batismo nas águas não lhe torna um filho adotado. Você pode continuar sendo filho natural. Então, mais uma vez, se você já é batizado nas águas, não lhe dá a chancela de filho adotado. Pastor, então eu não preciso me batizar, eu vou empurrar com a barriga. Aí eu faço uma pergunta: você não se converteu? Porque todos que se convertem a Cristo, uma das qualificações é o batismo nas águas. Por quê? Porque você está dizendo publicamente ao mundo espiritual e físico, dizendo: eu estou sepultando minha velha vida para o mundo, faço parte da comunidade dos salvos. Então olha lá, hein? Se você não quer se batizar, tenha cuidado, tem alguma coisa errada. Muito bem. Então João administrou o batismo. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Paulo, então, colocando as mãos sobre eles, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. E eram 12 homens. Muito bem. Então vamos agora, eu falei sobre a promessa do Velho Testamento e a promessa do Novo Testamento. Então, e aqui também o cumprimento da palavra de Deus. Ok, vamos lá, 1 Coríntios 6,19. Eu agora estou falando de que se você creu em Cristo, o Espírito Santo entrou em você. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, filhos adotados, não mandam mais na vida deles. Filhos adotados são filhos que têm quem que habita nele? Digam todos: o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em você, você é um filho adotado. Você não manda mais em você. Você perdeu o mando de campo. Agora com o Senhor. Agora o Pai. Ele agora é quem lhe conduz. Crente que manda na vida dele tem alguma coisa errada. Eu mando na minha vida. Você está brincando, menino? Isso é comigo. Deixa comigo. Eu agora vou soltar a frega, botar uma bagunça. Está tudo errado. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse batizado aqui em cima, tudo leva a crer, não é uma certeza cabal, mas tudo leva a crer que é o batismo das águas. Porque em um só corpo nós fomos batizados, gregos, judeus, qualquer raça.
nós entramos no corpo de Cristo, somos introduzidos no corpo de Cristo pelo batismo das águas, porque é uma expressão física, visível, verbal, em que nós estamos falando: estou saindo deste mundo para esse, estou saindo desta situação para essa. Porém, continua: a esses foram dados de beber de um só Espírito, e esse Espírito aqui já é o Espírito maiúsculo, é o Espírito Santo em nossas vidas. Então, filhos adotados, eles creem, eles batizam-se nas águas, eles têm o Espírito Santo. Amém? Amém? Muito bem, vamos avançar um pouco mais. Tem mais alguma coisa aí? Ok. Eu precisava de tempo para isso aqui, e nosso tempo está acabando, porque eu quero fazer esse introito para entrar nos 2 espirituais semana que vem. Mas eu vou entrar mais, vou pedir mais 5 minutos. A questão é: qual a teologia que se abate hoje nas igrejas sobre batismo com o Espírito Santo e não batismo do Espírito Santo? Nós precisamos avançar mais, talvez eu tenha que continuar esse estudo no próximo domingo, para que possamos entrar. Enfim, busquemos o batismo com o Espírito Santo ou não busquemos? Há uma diferença entre as igrejas ditas tradicionais ou pentecostais, ou as pentecostais que acreditam que se buscam ou que não se buscam. Há muita confusão. Há muita confusão. Aí, baseado nas confusões, há muitas divisões. Mas vamos lá, eu não quero ir pelas confusões das igrejas, eu quero ir por aquilo que a Bíblia nos ensina. Atos dos Apóstolos, também não deveria ter o nome Atos dos Apóstolos, mas deveriam ser Atos da Igreja Cristã. E ela não tem um epílogo, ela não tem um fim, ela não tem um ponto final, ela não tem um amém, ela está aberta. Ou seja, a carta de Lucas, que ele vem de Lucas e ele escreve o segundo tratado, que é Atos, não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, porque ele começa dizendo: ó Teófilo, conforme escrevi, tal, continuando ele. Então Atos é uma continuação de Lucas. A verdade é essa. E não tem um amém, porque Lucas, assim, do nada ele para, ele não conta o final da história, porque está aberto. Ou seja, Atos lá, se Lucas tivesse vivo, já estaria com mais ou menos 1 bilhão de folhas, porque ele estaria contando a história hoje da Igreja Batista aqui e dos irmãos espalhados em todos os lugares. Assim como havia lá em Samaria, como havia na igreja de Éfeso, como havia em Cornélio, nós faríamos parte de um pequeno grupo dessa igreja. Essa é a igreja de Atos, da igreja, Atos dos cristãos, e não Atos dos apóstolos apenas. Muito bem, voltando nisso, precisamos entender que eu citei quatro pontos em que o Espírito Santo desce. Eu falei de Atos 2, quando desce sobre 120 pessoas. Eu falei de Atos na igreja de Éfeso, de Atos na igreja de Samaria e do Espírito Santo descendo também em Cornélio, lá em Atos 10. Então nós poderemos prever que seja esse Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19 são os 4 pontos em que o Espírito Santo desce. Eu não vou entrar agora aqui na questão de línguas, porque eu passaria a falar isso a partir do domingo que vem. Mas eu quero falar só sobre o batismo em si do Espírito Santo. Muito bem, nesses 4 pontos, com exceção do primeiro grupo, que era o grupo de Atos 2, onde todos já eram crentes, e havia uma promessa de Joel, e uma promessa também do que o Senhor falou em João 16 e Lucas 24, os 3 outros grupos não eram convertidos a Cristo. Os 3 grupos, nem de Cornélio, em Atos 10, nem o grupo de Samaria, em 8 e também no 19, não eram convertidos nem os de Éfeso, nem os samaritanos, e nem o grupo de Cornélio. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles foram convertidos ali. Como muitas pessoas aqui na igreja são convertidas quando elas vêm à frente, que nós impomos as mãos. Se é uma conversão genuína, o Espírito Santo entra na vida delas. Amém? Você está lá na rua, está na sua casa, e alguém vem e se converte, e genuinamente, com uma conversão, uma mudança de dono do eu para o Senhor, e o Espírito Santo habita. Muito bem, então vamos agora a respeito de uma palavra que pode mudar tudo. Você encontra na Bíblia, em algum lugar, pedindo para você buscar o batismo com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Me mostre. Não. Onde diz sim ou não? Tem sim? Preciso dizer, não tem nenhum lugar pedindo. Nenhum lugar na Bíblia
pede para você buscar batismo com o Espírito Santo nesse selo. E aqui começa apenas uma explicação teológica. Por que uma explicação teológica? Porque você tem que ser regido pela Bíblia, nem pela Igreja Batista em Aldeia, nem pela Assembleia de Deus, nem pela igreja que não tem placa, nem a igreja A, B ou C ou D. Você tem que ser regido pela Bíblia. Então a questão de buscar o batismo com o Espírito Santo, a palavra batismo com o Espírito Santo, não tem fundamento bíblico, entenda. Não tem fundamento bíblico, embora uma grande parcela da igreja busca. Mas vou explicar como Deus age, quem busca o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos nós, há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, e que todos, o qual é sobre todos. Então há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 4 a 6. Passa o outro. Então não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Tem mais um? Ok. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a palavra de Deus fala sobre nós? Pode voltar um pouco, só para voltar aqui um pouco. Então, isso aqui, a Bíblia não manda o crente buscar o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós, eu li antes, todos nós fomos batizados. O que é o batismo? No tempo de Cristo ninguém era batizado com o Espírito Santo. Eles recebiam insights do Espírito Santo. O Senhor sobe e agora Ele manda o Paráclito e Ele batiza. Da mesma forma que o exército brasileiro, quem entra nele não está formando o exército brasileiro. O exército já existe. Você é agregado ao exército de um exército que já existe. Quem entra na igreja não está formando mais o corpo. O corpo de Cristo já está formado. Apenas é agregado pessoas ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está sendo formado. A igreja não está sendo formada. A igreja já existe. O Senhor disse: é a minha igreja. O que faz é que as pessoas são agregadas à igreja. Quem entra e é no Espírito Santo é agregado ao corpo de Cristo. O Senhor disse: vós sois templo do Espírito Santo, e ponto final. E então todos foram batizados com o Espírito Santo. Aí tem gente que fica desanimado, porque alguém é aqui na igreja e fala assim: pastor, eu fui selado com o Espírito da promessa. Eu estava lá, depois da minha conversão, 8 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu vou explicar a você biblicamente, para que você saiba, para que você não entre em confusão. Porque você vem a uma igreja em que buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu também vim, porque eu fui convertido na igreja pentecostal. Então eu também fui buscar assim. Entenda, eu não estou atrás de estudo, nem de área, nem de bênção, eu estou atrás da Bíblia. Quem deve nos orientar e reger é a Bíblia, para que você não entre em confusão. Então, muito bem, a questão é que nós fomos todos selados pelo poder, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O Senhor disse que quem não tem o Espírito Santo desse tal não pertence a Ele. Passa o próximo aí, minha amada. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu falar. Eu já falei isso aqui, mas muita gente tem uma dificuldade. Primeiro, há um grupo muito grande de irmãos que só pregam no Velho Testamento, em tudo. Dificilmente abre o Novo Testamento. Eu encontro muitos irmãos, especialmente aliás, que 99% das suas pregações, televisão, rádio e nos cultos, é só Velho Testamento. Acontece que o Velho Testamento, a Bíblia diz que é um aio, é uma lâmpada, é apenas um veio, um caminho que aponta para a graça. A graça não está no Novo Testamento de forma abundante, mas ela já existe. Por exemplo, a própria vida de Abraão. Agora ela aponta para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor diz lá na ceia, porque todos os evangelhos ainda ocorrem dentro de um propósito de transição, Velho Testamento para o Novo Testamento. Mas na ceia, na noite da traição, Jesus disse assim: este é um caso de quê? De uma nova aliança. A velha aliança ali fica para trás, é uma nova aliança agora. E ele disse que ali é uma nova aliança. Quando então você segue daqui para frente, depois de Atos, quem vai sistematizar, quem é que vai dizer como ocorre uma igreja no Novo Testamento, não é Atos dos Apóstolos. Quem vai dizer são as cartas paulinas e as epístolas em geral. Sejam as cartas de Paulo, todas as 13, como a carta de João, de Pedro,
e um livro de revelação, que é Apocalipse, e uma carta instrutiva, que é Tiago, e uma outra carta explicando a validade do sacrifício do Velho Testamento, e outra do Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus. Muito bem, tudo está explicado. Paulo sistematiza, junto com os outros apóstolos, João e também Pedro, a respeito da andança da igreja. A igreja ela não vai ser trabalhada pelo Velho Testamento. A igreja ela não tem ainda a formatação bíblica no sentido de teologia, de condução em Atos. Eles estão ainda vivendo teoricamente uma crise. Faz uma reunião, um concílio para dizer o que os cristãos podem ou não podem. Então, as cartas de Paulo, juntando com as de João e também de Pedro, é quem dão a conotação da vida do Novo Testamento. E lá, não há nenhuma delas que manda buscar o batismo com o Espírito Santo. Nenhuma. Visto que quem é de Cristo já tem o Espírito Santo, já é um filho adotado, e essa pessoa já é selada. Muito bem. O que é que Paulo manda? Largue qualquer tipo de pecado e ele está mandando você se encher do Espírito Santo. Não está mandando mais buscar. O que é você se encher do Espírito Santo? Paulo o tempo todo diz: largue o seu pecado. Porque há crentes já selados, mas que ainda tem pecados que amam. Ainda há pecadinhos que amam ou pecadores. Então não importa. Esses pecados precisam largar. Encher-se do Espírito Santo. Ele diz: todo aquele que pertence ao Senhor, aparta-se de qualquer espécie de pecado. Vamos a mais um. Estou terminando. Na qual, vamos ler todos, irmãos, porque eu acho que a gente tem que introjetar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos lá, Efésios 3. Na qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, Efésios 1, 13 a 14. Um outro erro. Irmão, estava lá na reunião, de repente, fulano foi selado com o Espírito da promessa. Então, meu irmão, ele foi convertido naquele dia. O pastor Macfernando está inventando doutrina? Não! Está escrito. Não invente. Porque você ouviu na reunião tal, irmão, vai buscar. O Senhor está dizendo: encha-se. Larga então a vida de pecado, de incredulidade, de coisas que você tem aí, de tradições, e creia na palavra. Encha-se do Espírito Santo. Ande cheio da graça de Deus. É uma ordem. Não é mais uma busca. É um abandono de um sistema para introjetar o outro. Quem inventa isso? Ninguém. É a palavra de Deus. Se você crê, é do papo. Agora, se você quiser ficar criando teologia, você pode ir atrás, que está cheio. Mas é a palavra de Deus. Vamos, duas coisas aqui. Foste o quê? Selados. Quando Jesus, quando botaram ele no templo, no túmulo, os soldados falaram assim: vem uns embusteiros aí, e vão roubar aí, e vão contar uma história, e vai ser pior do que. Foram lá e selaram a pedra. Selaram. O selo poderia ser um escrito, um sinete, podia ser qualquer coisa que desse a marca da inviolabilidade. Crentes selados são o quê? Invioláveis. Se você não é crente, amado, e não tem selo, é outro papo. Mas se você tem o selo, você é inviolável. Inviolável. Só quem pode tirar o dono. Eu dou a minha vida e ninguém toma. Eu sou selado do Espírito Santo. Aleluia. Ninguém toma. Não tem pecado, mentira, que venha contra mim, porque está repreendido em nome de Jesus. Que você seja selado. O qual é o penhor, é penhorado. O penhor significa o resgate. É uma parte que fica e depois até se juntará a outra. Nós ainda estamos aqui, por isso que estamos penhorados pelo Espírito Santo, até de uma vez por todas estamos com corpos glorificados na glória com o Senhor, adorando, sem nunca mais olhar para a morte. Somos então cheios da graça de Deus, selados do Espírito da promessa e acima de tudo com o penhor da redenção do Senhor.
falta então? Pastor, e agora? Busca o batismo com o Espírito Santo? Vai buscar. Mas se você for cheio do Espírito Santo e falar profecias ou línguas, ou colocar as mãos das pessoas, você na verdade está sendo cheio do Espírito Santo. Não é batismo. O que acontece nas igrejas, que buscam o batismo do Espírito Santo e de repente recebe uma visitação, e uma ousadia, e um momento de santidade, não é batismo, embora seja colocado isso nas igrejas, mas pela Bíblia não é. Isso é um enchimento do Espírito Santo. É diferente. Mas isso não vai fazer diferença. Você acha que não é, vai buscar até o Senhor encher, você está sendo cheio do Espírito Santo. Chama do que quiser. Se você quer chamar do selo e tal. Tem mais um não? Precisa encerrar. Terminou? Ok? Terminou? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu é Deus, o qual também, o que, irmãos? Nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 2. Ora, para que isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito Santo. 2 Coríntios, tem mais algo? Agora sim. Isso eu estou falando de selo agora. Efésios 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4. Tem mais algo? Cerrou? Cerrou. Ok. Só vai lá. Quem tem o selo, quem tem o Espírito Santo, quem não gosta de pecado, quem abandonou, isso aqui é produzido por ele. É um fruto só. Vamos lá, ler todos? O fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pronto. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Amém, amados? Oremos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu nos chamaste para sermos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, Senhor, da nossa herança. Louvado seja o teu nome. Tu nos convocastes para que, Senhor, nós fôssemos filhos por herança, fôssemos filhos adotados, fôssemos filhos genuínos, filhos lavados no sangue do Cordeiro, filhos cheios do Espírito Santo, filhos transformados, que saíram das trevas para a tua maravilhosa luz. Portanto, Senhor amado, pela tua misericórdia, visita a tua igreja e torna-os cada vez mais santos, irrepreensíveis, cheios do fruto do Espírito Santo, andando uma vida de ousadia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.